Agora, doutor Marcos, eu gostaria de saber de uma doença, de uma síndrome que eu acredito ser pouco conhecida ou divulgada, mas que eu acho que tem muita gente que tem que ficar atenta a isso. Eu gostaria que o doutor falasse sobre a síndrome de Ehlers-Danlos. Bom, eu vou falar primeiro de uma forma genérica para que todos possam entender. O nosso corpo é constituído por determinados tipos de tecido. Na maioria deles, nós temos uma proteína chamada colágeno, que não é o osso, mas é uma proteína de sustentação e existe dentro do osso. Então, se não existe esse colágeno, o osso seria mole. E esse colágeno, ele está na pele, está na gordura, está no cabelo, está no músculo, está em tudo, né? Então, existem várias doenças genéticas do metabolismo, da produção e eficácia desse colágeno. Então, tem doenças que acometem mais as articulações, outras os ossos, outras a pele, outras o sistema cardiovascular e algumas delas uma associação entre esses vários sistemas, esses vários aparelhos. A síndrome de Ehlers-Danlos, ela se deve por alteração de alguns tipos de colágeno. Então, dependendo da classificação do diagnóstico dessa síndrome, ela pode envolver colágeno tipo 5, colágeno tipo 3, depende da classificação da doença. Mas a característica principal do Ehlers-Danlos, pelo menos das formas mais comuns, que ocorre em 1 em cada 5, talvez 1 em cada 10 mil nascimentos, é a presença de uma hipermobilidade da articulação, ou seja, o paciente tem a possibilidade de se dobrar sobre o seu próprio corpo e uma elasticidade da pele. Então esse paciente geralmente tem uma pele elástica. Outras características que podem estar presentes na síndrome de Ehlers-Danlos é a fragilidade da pele, ou alterações cardiológicas nas válvulas do coração, frouxidão e possibilidade de aneurismas ou rompimento de grandes vasos sanguíneos, porque esses vasos também são moles, são pouco rígidos, e escaras de pele, feridas de difícil cicatrização na pele. Tem uma forma também de Ehlers-Danlos que, além de tudo isso, ou de algumas coisas relacionadas ao que eu disse, pode desenvolver alterações na coluna. Então, a estrutura óssea da coluna não é boa e o paciente desenvolve deformidade da coluna. Então, dependendo de cada caso, a gente classifica como Ehlers-Danlos, principalmente de número 1 a 4. Okay. Já chegou uma época que nós tínhamos descrito 10 tipos de Ehlers-Danlos. Aí a tendência é que alguns tipos fossem agrupados, mas eu diria para você que a gente tem pelo menos 4 grupos principais do Ehlers-Danlos. Os tipos 1 e 2 são os mais frequentes. É aquele contorcionista do circo. É o indivíduo que consegue se contorcer e entrar dentro de uma caixinha, né? Esse indivíduo, ele provavelmente tem Ehlers-Danlos tipo 1 ou 2. E as formas mais graves são Ehlers-Danlos tipo 3 e 4, que aí já comprometem outros sistemas, cardiológico e a coluna, né? Todos eles podem ter problemas cardiológicos, por isso que a gente sempre monitora o coração com ultrassom cardiológico para ver se não tem alargamento das válvulas do coração e monitora os grandes vasos sanguíneos para ver se esse paciente não tem dilatação e possibilidade de aneurisma ou rompimento de algum vaso sanguíneo, do tipo aorta, que são aqueles vasos sanguíneos que têm muita pressão interna de sangue e esses são mais sujeitos à dilatação, ao rompimento, né? Então, esses pacientes são monitorados quando em acompanhamento com o médico geneticista, ele traça esse padrão de protocolo para que os médicos de rotina façam esse acompanhamento. Ou ele mesmo faz, né? Então, existem essas formas. Algumas formas de Ehlers-Danlos, aquela mais conhecida do circo, ela tem um grande inconveniente do paciente sobrecarregar essa articulação. E depois de um tempo ele começa a ter deformidades. Então, é muito comum em algumas famílias a gente observar que esse paciente, depois de algum tempo, já começa a desenvolver problemas articulares seríssimos, com limitação de movimentação e muita dor, né?
Então, quanto mais ele forçar, mais precoce e pior vai ser a alteração. Então, a maioria desses pacientes, dependendo da classificação, são orientados a não forçar a articulação, muito pelo contrário, né? É melhor que ele não trabalhe, né, no círculo, porque ele vai forçar a articulação, que ele não faça dança, que ele não faça atividades que forcem, esportes com alto impacto, porque isso pode gerar uma lesão articular irreversível, né? No caso, quem tem o grau 1 da doença, ela pode ser progressiva ou ela estaciona? Como é que é? No caso, essa classificação não é bem por gravidade, é por característica mesmo do... Então, geralmente é pela mais comum, né? Em genética, a gente classifica geralmente tipo 1, né? Em grau 1. É tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, dependendo de... Geralmente é de acordo com a frequência. A tipo 1 acaba sendo aquela que foi mais antiga descrita e geralmente é a mais comum, né? Então, as tipos 1 e 2 são as formas mais leves. A tipo 1 é aquela forma em que a gente tem alteração de pele, a pele elástica, tem alteração na articulação e tem as feridas de pele. A tipo 2 é o paciente que tem mais alteração na articulação, tem menor alteração na pele. As duas são alteração no colágeno tipo 5-1, né? Ou tipo A5-1, 5A1 que a gente fala, não importa, que é o tipo de colágeno específico para essas duas. Essas alterações elas não são progressivas, mas a lesão pode ser progressiva. Então o paciente é orientado a evitar sobrecarregar essas articulações, mas mesmo essas formas mais comuns, teoricamente mais leves, podem desenvolver alterações cardiovasculares. Então esse paciente tem que ser monitorado com um exame cardiológico de rotina e monitorado com exame de ultrassom abdominal para verificar se os vasos sanguíneos, grandes vasos sanguíneos, estão dilatando, se não estão em risco de ter um rompimento ou um aneurisma, né? O doutor sabe me dizer, essa doença ela foi descoberta há quantos anos? E no caso, parece que eu li alguma coisa, são mais de 20 anos, se não me engano. E acho que a doença leva o nome do médico, não é isso? Não, o padrão nosso em genética é denominar síndrome pelo autor, pelo primeiro que descreveu. Então foram dois autores, o Ehrler e Danlos, que são os autores que descreveram pela primeira vez. E eu acredito em 1920 e pouco. Então já tem mais tempo. Tem bastante tempo. E então esse diagnóstico ele foi feito naquela época, né? Esses diagnósticos são antigos, né? Então eles observaram que dentro de uma mesma família a gente tinha várias pessoas que tinham hipermobilidade articular. E é uma característica da herança genética. Então, as formas mais comuns de Ehlers-Danlos tem o que a gente chama de herança autossômica dominante, ou seja, pai ou mãe são portadores da mutação genética, ou aquela mutação está ocorrendo pela primeira vez naquele paciente, mas ele vai transmitir essa mensagem genética para os seus descendentes, né? Ou com risco de 50% de ocorrer em seus filhos. Então, o indivíduo que tem a doença, síndrome de Ehlers-Danlos, ele tem 50% de chance de ter filho afetado com a mesma doença. Então, às vezes, a gente encontra uma família com 2, 3 gerações de indivíduos afetados, né? Porque a forma leve, o indivíduo sobrevive por muitos anos. Se ele não tiver nenhuma alteração cardiovascular e nenhum risco de rompimento de grandes vasos ou aneurisma de grandes vasos, ele vai ter uma sobrevida longa. Sem saber, inclusive, às vezes? Geralmente ele já vai ter alguma coisa que chamou atenção. Talvez não tenham feito o diagnóstico, né? Mas que clinicamente ele deve ter alguma alteração, tenha, né? O que ocorre é o seguinte, as doenças autossômicas, que a gente chama dominantes, o indivíduo ele pode ter a mutação e ter uma expressividade variável. Então existe essa possibilidade do paciente ter a mutação e ter uma forma muito leve ou nem apresentar sinais. E o filho dele ter a forma completa e ter a mesma mutação dele, entendeu? Então isso chama-se expressividade variável, né? Então pode ocorrer numa família você encontrar indivíduos afetados com graus diferentes de manifestação clínica. Inclusive, eu ontem até pesquisei muita coisa, vi muita imagem, e muitos jovens brincam com o fato, por exemplo, de conseguir encostar a língua no nariz. Isso pode ser
um sintoma ou alguma coisa relacionada ou não necessariamente? A gente não costuma associar esse tipo de alteração. Pode estar presente no paciente dele, né? Como é uma característica que pode estar presente na síndrome, aí o inverso não é verdadeiro, né? Entendi. Não quer dizer que as pessoas que consigam fazer isso tenham síndrome de Ehlers-Danlos, até porque, como eu disse, uma doença, num país grande como o nosso, o número de indivíduos deve ser alto, mas a incidência é baixa, né? Então a gente puxa aí, o estado de São Paulo, ele tem 50 a 60 mil nascimentos por mês. Então, se eu considerar que uma doença como a síndrome de Ehlers-Danlos esteja na média 1 para 10 mil nascimentos, eu devo ter 5, 6 casos novos por mês. Entendi. Então é raro, mas nasce muita gente com a doença, porque a gente tem uma população muito grande, né? Mas assim, doutor, essa doença, ela pode estar mascarada, por exemplo, com o fato de uma pessoa ter fibromialgia, que sente dor constante e tal, pode mascarar muitas vezes? Eu acho que uma avaliação clínica bem feita afastaria, sabe, um diagnóstico de outro, né? O médico que fizer uma avaliação bem feita desse paciente, ele vai saber diferenciar o que é dor do tipo fibromialgia ou o que é dor por esforço ou abuso do esforço articular que ocorre na Ehlers-Danlos, né? Mas a característica é realmente a hipermobilidade. Então, um exame físico bem feito já dá para perceber, né? Então, é difícil que exista essa confusão no diagnóstico, é pouco provável. Com relação ao colágeno, existe algum exame que dosa a quantidade correta de colágeno? Existe isso? No caso do Ehlers-Danlos, a gente não faz diagnóstico pela quantidade, mas sim pela mutação no gene. Então tem os genes específicos relacionados. Então, do ponto de vista, como eu sempre digo, teórico, pode-se fazer o diagnóstico, nem sempre do ponto de vista prático, né? Então existe a possibilidade de se investigar esses genes de colágeno para fazer o diagnóstico, mas isso não é uma situação que tenha acessibilidade à população. Primeiro porque não existe no serviço público. E quando existe no serviço particular, ou o convênio não cobre, não autoriza, ou é muito caro, né? Então é sempre muito difícil fazer esse tipo de diagnóstico. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Ainda é muito difícil diagnosticar essa doença, porque assim, eu acabei vendo alguns casos de pessoas, por exemplo, que a moça já tem 20 anos, teve dor, ou teve alguma anomalia, ou teve aquela coisa do deslocamento, né? Isso. Como é que chama aqui? Luxação articular. Isso. E que não sabia a descoberta. Existem poucos profissionais na área para detectar essa doença? Um exame físico bem feito já dá uma suspeita, porque teoricamente uma doença mais conhecida como essa, né, não é uma doença assim tão desconhecida, poderia ter sido feita uma suspeita por um ortopedista, por algum profissional mais especializado, não necessariamente o geneticista. Tá. É lógico, como eu disse no início da nossa entrevista, que o número de geneticistas é muito baixo no Brasil, né, no mundo inteiro de modo geral. E no Brasil a gente está engatinhando, né? Então o número de geneticistas é muito baixo e o número de serviços de genética é muito pequeno. Então, até esse paciente chegar no serviço de genética, isso demora um tempo. A gente tem nos últimos anos, principalmente aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, de modo geral, e no SUS, de modo geral, tendo uma melhora muito grande nisso. Esses encaminhamentos são mais centralizados, então existe uma rede referenciada que os pacientes geralmente procuram os postos de saúde da sua cidade e são encaminhados para os serviços de genética. O problema é depois, né? Como chegar, como fazer acompanhamento, se vai conseguir realizar todos os exames. Às vezes a gente tem, aqui na Universidade Federal de São Paulo, nós temos a possibilidade de diagnóstico, mas continuamos com dificuldade dos exames complementares, né, para realizar. Então é muito difícil um paciente que veio do Amapá ficar esperando uma vaga para fazer uma ressonância, para fazer um raio-x, para fazer, sei lá, qualquer exame, né? Então ele geralmente não pode. Então às vezes ele teria acesso ao exame, uma vaga daqui a 1, 2 meses, depois mas ele não tem como vir, aí perde a vaga. Então o serviço é muito difícil de ser conduzido para o diagnóstico principalmente, né? Embora às vezes o paciente tenha condição de acesso ao profissional, né? Agora, a genética é, como eu disse aqui, a especialidade que tem menos número de profissionais, dentre todas as especialidades, e esse número, a tendência dele a aumentar é lenta, né? Mas as novas diretrizes de atenção ao SUS já contemplam esse atendimento, né? A gente tem um projeto aqui na universidade de não só ter o serviço de genética,
de ter um centro de referência de atenção à pessoa com doença rara. Isso inclui a genética nossa, a genética dos erros do metabolismo e todas aquelas especialidades médicas onde são atendidos pacientes com doenças raras. Todas elas, a maioria são genéticas, né? Que nem sempre estão aqui, né? Eu vou citar um exemplo. Existem doenças hematológicas, como as anemias congênitas, que os pacientes geralmente não passam com a gente, porque eles estão sendo atendidos já pelo hematologista. Então, o hematologista, como especialista da sua área, ele já conhece a doença genética e já dá o atendimento lá. Claro. Agora, esse paciente não seria melhor que ele tivesse num centro referenciado, que ele tivesse acesso à fisioterapia, a sei lá o quê, tudo que ele precisasse, toda a atenção secundária ao diagnóstico, né? Então, por isso que a gente tem esse projeto de instituir na universidade esse centro de referência para atendimento ao paciente portador de doenças raras, de atenção ao paciente portador, né? Onde a gente vai ter laboratório, onde a gente vai ter fisioterapeuta, fono, psicólogo, tudo que for necessário, né? Então nós estamos nessa fase agora, agregando, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião com a equipe da pediatria, que a gente vai ver dentro da pediatria quem tem interesse de atender nesse local, para ver se no futuro a gente tem essa nova demanda, a gente já tem, que a gente tem um local para atendimento. Que bom isso. Agora, só para a gente finalizar, existem alguns sintomas que a mãe, ou enfim, a própria criança ou adolescente possa estar atento a isso para procurar um especialista e saber se tem a doença? Uma situação que pode ser observada é a criança que tem muita dor articular, porque criança força muito a articulação. Tá. E criança é meio molinha, né? A gente pode não perceber que ela tem uma hipermobilidade, né? Porque naturalmente ela já é mole, né? Ela já tem essa possibilidade de uma amplitude maior dos movimentos, né? Então, a amplitude maior dos movimentos, quando observada, ou presença de dor à movimentação, pode indicar que ela esteja forçando a articulação mais do que o limite que permita. Então, isso pode ser uma situação que ajude no diagnóstico e, pelo menos, na suspeita desse diagnóstico, né? Pode dar um distúrbio de sono também? Olha, especificamente não, né? O paciente com patologia crônica, ele pode ter vários distúrbios, até de sono, né? Mas o Ehlers-Danlos, ele é específico do colágeno do tecido de sustentação do corpo, tá? Entendi, ok. Tá bom, doutor. E então, a gente tinha muito mais coisa, mas em outra oportunidade quero que o doutor volte novamente para a gente abordar outros temas. Queria te agradecer por esse tempo cedido, que eu sei que, né, tua agenda é bem complicado, mas muito obrigado. Então, hoje eu falei com o Dr. Marcos Antônio de Paula Ramos, que é um geneticista. Então, doutor, muito obrigado e até uma próxima ocasião. Eu agradeço a você, espero que as informações tenham contribuído para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a genética e especificamente sobre algumas patologias que eu citei. Muito bom, foi muito útil sim. Muito obrigado e fica aqui o meu alô para vocês e espero todos na próxima semana com mais um assunto aqui na Céu Pro Saúde. Fiquem todos com Deus, até mais. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde.